Meus amados irmãos, com muita alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, Tiago Rosas, administrador da página EBD Inteligente, aqui com vocês mais uma vez para trazer alguns comentários acerca da lição que estaremos estudando em todo o Brasil neste próximo domingo, nas classes de adultos que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD. Com a graça de Deus, ao longo desse trimestre, tivemos estudos agradabilíssimos e de muita instrução para a nossa vida na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Procedemos estudos expositivos, capítulo a capítulo, e eu estou convicto de que o Espírito Santo produziu em nosso coração uma nova forma de pensar, de refletir e de agir em relação aos temas que aqui foram estudados. O tema geral da nossa revista foi a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A última lição desse nosso trimestre, comentada pelo pastor Douglas Batista, traz o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Essa lição está baseada no capítulo 6 de Efésios, nos versículos 10 a 20. Na lição passada, nós já estudamos alguns versículos desse sexto capítulo, quando falamos sobre a relação entre pais e filhos, né? Como os pais devem criar seus filhos e como os filhos devem tratar seus pais. Mas hoje, especificamente, nós comentaremos acerca da batalha espiritual e as armas do crente. Lembra os irmãos que batalha espiritual foi o tema de todo um trimestre, o primeiro trimestre de 2019, comentada naquela época pelo pastor Ezequiel Soares, que é um abalizado mestre pentecostal brasileiro. Então, os irmãos que quiserem ter um subsídio a mais para o preparo e a exposição desta lição, poderão recorrer à revista e também ao livro de apoio que foi utilizado no primeiro trimestre de 2019. O primeiro tópico da nossa lição tem o seguinte título: O preparo espiritual do crente para a batalha. No primeiro ponto, intitulado Fortalecidos no Poder do Senhor, o comentarista chama-nos para o versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe, quando o apóstolo Paulo disse: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe aqui que a palavra relacionada à força ou poder, ela se repete por 3 vezes. Fortalecei-vos, força, poder. E esta repetição proposital do apóstolo Paulo é um recurso para enfatizar e ajudar a fixar didaticamente em nossa mente e também em nosso coração, como um bom carpinteiro sabe manusear o martelo para fixar o prego, assim também Paulo, ele está dando 3 marteladas sobre a palavra força, para enfatizar a necessidade do crente, diante das batalhas espirituais travadas no dia a dia, estar devidamente habilitado para ser um vitorioso. E esta habilitação para a vitória só vem mediante o refúgio que encontramos na força do Senhor, no poder do Senhor. Eu gostei muito como comentarista, ele abordou esse primeiro ponto. No início do seu comentário, ele diz: a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Eu comentei em meu livro A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira, publicado no final de 2016, que a batalha contra o pecado não é uma batalha a dois. Você contra o pecado, porque aí você sempre perde. O pecado é uma força avassaladora contra a qual nenhum de nós pode vencer e superar. A luta contra o pecado é uma luta a 3. Você e Deus contra o pecado. Aí a vitória é garantida. Como disse Paulo na carta que escreveu aos Romanos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque de nós mesmos nós não temos poder. O apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5,
Ele diz que nós não temos capacidade de nós mesmos de pensar alguma coisa. A nossa capacidade, porém, dizia o apóstolo Paulo, ela vem do Senhor. Aliás, o próprio Senhor havia dito isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, na parte B do versículo. Sem mim, nada podeis fazer. O teólogo coach, a psicologia de autoajuda, vai dizer que há uma força dentro de você, há um poder dentro de você, você é capaz. Mas, na verdade, na teologia bíblica, nós vemos que o homem é incapaz, o homem é fraco. A história da humanidade, desde Adão, nos mostra como o homem é fraco e incapaz de si mesmo superar a tentação do maligno, triunfar sobre a sua própria carne e agradar a Deus. Somente por meio da força que vem do Senhor, somente por meio do poder do Espírito Santo operando em nosso interior, é que nós estaremos habilitados para a vitória. Há um trecho também ainda nesse primeiro ponto, aqui já quase no final, onde o comentarista diz uma frase que me salta aos olhos. Ele diz: conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. É preciso, de fato, nós estarmos fortalecidos em Deus. É preciso nós estarmos dia a dia sendo renovados pela graça, misericórdia, santidade, o poder de Cristo em nós. Caso contrário, nós teremos uma história fatídica de fracassos e sucessivas derrotas. Segundo ponto, o comentarista diz: vigilantes em toda oração e súplica. E ele remete-nos agora ao versículo 18, quando o apóstolo Paulo, novamente utilizando de uma redundância proposital, ele escreve: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que a palavra oração, quer seja na forma substantiva ou verbal, ela se repete duas vezes. E também a palavra súplica se repete duas vezes. Essa ênfase do apóstolo Paulo é para nos dizer que toda a armadura, e ele fala isso justamente depois de listar os itens, os equipamentos que compõem a armadura de Deus, da qual o crente deve se vestir. Ele então cita a oração para nos dizer que a oração ela é a liga, ela amarra a armadura de Deus em nós. Não adianta buscarmos fé, palavra, preparação para o evangelho e outros itens da armadura se nós não estivermos predispostos a alimentar uma vida de oração, né? Então, é preciso orarmos e é preciso suplicarmos, né? Ou seja, pedirmos a Deus, porque a súplica é aquele pedido insistente, aquele pedido desejoso de se receber algo de alguém que é superior a você, porque você só suplica algo a alguém que está em uma posição mais elevada que você. Então, Paulo está nos dizendo que nós precisamos ter o desejo ardente em nosso coração. E esse espírito incessante de busca, de clamor, de rogo, de petição, de súplica ao Senhor. Aí eu lembro do que dizia o teólogo Jacó Armínio, lá no século XVI, início do século XVII. Armínio dizia que as forças do diabo não poderão nos derrubar, não poderão nos suplantar, a menos que nós negligenciemos a santificação, a obediência, o temor a Deus, e deixemos de suplicar e deixemos de clamar a Deus pelo socorro que Ele está sempre pronto a nos oferecer contra as ciladas, artimanhas, acusações, afrontas e armadilhas do inimigo. Então, Deus não nos deixará cair na batalha espiritual. Deus não nos permitirá sermos derrotados e frustrados, desde que sejamos diligentes na oração e peçamos todos os dias a Deus o socorro e a graça que precisamos para estar de pé. Aliás, foi o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 13, né? Lá na oração modelo. Jesus ele nos ensinou a orar o quê? Pedindo ao Pai: e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Então, desde a oração modelo, Jesus já nos ensinou a orar pedindo ao Pai o auxílio para que nós estejamos de pé diante das tentações de Satanás e venhamos então ser vitoriosos dia a dia. Aliás, não há vitória sem oração. Emílio Conde, em um dos mais belos hinos da harpa cristã, o hino de número 296, em uma das estrofes desse hino, o poeta Emílio Conde diz: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então Jesus é o maior exemplo para nós, grande referência para nós de vitória sob a oração, ou pela oração, ou através da oração. Se nós quisermos ser vitoriosos, meus irmãos, nas batalhas espirituais, não tem macete, não tem truque, não tem manha, não tem. Se nós quisermos ser vitoriosos, temos que seguir aquele conselho de Paulo aos Tessalonicenses e que se assemelha muito a esse conselho dado aos Efésios. Orai sem cessar. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse orai sem cessar. Aqui na carta aos Efésios ele diz orando em todo tempo. No segundo tópico, intitulado Conhecendo o Campo da Batalha Espiritual, o comentarista então nos chama a conhecer e a compreender a natureza da batalha que nós estamos enfrentando dia a dia. O primeiro ponto fala das astutas ciladas do diabo, que remete ao versículo 11, né? Veja que nós estamos numa espécie de ping-pong, porque o primeiro ponto do primeiro tópico remete ao versículo 10. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, remete ao versículo 18. Mas agora, no primeiro ponto do segundo tópico, nós regredimos para o versículo 11, né? Então, em um movimento de vai e vem, o estudante das Escrituras Sagradas, ele faz isso, né? Ele está indo, avançando e retrocedendo na leitura, no exame, porque isso é examinar as Escrituras, né? Você avança, mas depois você volta no texto, faz as devidas conexões, lê detidamente, tenta compreender o que a Bíblia está dizendo e, tendo mastigado e digerido, você avança. Né? Mas se precisar voltar para conferir alguma coisa, fixar o conteúdo, você volta. Isso é didático, inclusive, né? As astutas ciladas do diabo. E aí, o que são essas ciladas, né? Ciladas, como bem coloca o comentarista, são armadilhas, maracutaias, arapucas do inimigo que ele está sorrateiramente armando para nos pegar. Não é o que disse o apóstolo Pedro, né? Vigiai, estejais sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ele não é amigo de ninguém, ele é adversário, ele é inimigo, né? Ele é o diabolos, como diz o texto grego, o acusador. Ele não é apoiador, ele não é encorajador, ele é acusador e ele é tentador. Então ele está armando ciladas, armadilhas para nos pegar, buscando tragar e destruir a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele já tinha dito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nós não ignoramos os ardis de Satanás. O verdadeiro crente, ele não pode ignorar, né? Satanás, ele tem uma inteligência que, infelizmente, ele perverteu para o mal. Deus o dotou de uma inteligência boa, uma inteligência pura, uma inteligência para o bem. Mas, apostatando de Deus, afastando-se de Deus, Satanás perverteu essa inteligência que Deus lhe deu e agora ele usa essa inteligência para a prática do mal, né? Ele tem as suas artimanhas, os seus truques. E o crente, ele precisa, irmãos, estar vigiando. Porque muitas vezes aquilo que parece ser uma vantagem é, na verdade, uma chantagem de Satanás. Veja, por exemplo, o caso de Daniel em Babilônia, né? Quando recebeu a oferta de sentar-se à mesa do rei, comer de todas aquelas iguarias, com muitos alimentos ali que eram peremptoriamente proibidos na lei mosaica e outros que eram sabidamente consagrados aos deuses de Babilônia, Daniel poderia ter dito, que privilégio, poder comer do que o rei come. Que maravilha, ele poderia até dizer, como muitos de nós hoje diríamos, Deus está me exaltando. Mas Daniel logo percebeu que, na verdade, aquilo não era uma vantagem, era uma chantagem do inimigo
para envergonhá-lo, para enfraquecê-lo, para derrubá-lo, para confundi-lo, para fazer com que ele perdesse a sua identidade, que ele esquecesse as suas raízes, as suas origens, e que ele assimilasse totalmente a cultura e a religião babilônica, apostatando do seu Deus. Daniel, porém, como diz o seu próprio livro, capítulo 1, versículo 8, propôs firmemente no seu coração não se contaminar. Então, meus irmãos, tenhamos muito cuidado. Essa é uma lição que se aplica a nós, professores, e nós iremos reproduzi-la aos nossos alunos. Tenhamos muito cuidado com aquilo que parece vantajoso, aquilo que parece lucro, aquilo que parece ganho, aquilo que parece ser uma bênção de Deus para nós, né? Lembra a história do troco, né? Às vezes tem crente que recebe um troco no ônibus, no supermercado, né? Um troco que veio errado, que veio moedas a mais, até notas a mais. De repente, o atendente do caixa displicentemente passou uma nota de 100 pensando que era uma de 2, né? Passou ali alguns trocados a mais e o crente sai jubiloso. Eita, Deus está me abençoando, olha aqui. Não, irmão. Isso aí pode ser uma chantagem do inimigo para depois pegar você, envergonhar você e acusar você de deslealdade, né? Então precisamos ter muito cuidado, porque essas ciladas do inimigo, elas são bem preparadas para nos derrubar. Ainda na carta aos Efésios, carta que estamos estudando esse trimestre, capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo disse: não des lugar ao diabo, né? Porque Satanás, ele vem, já diziam os antigos crentes, ele não vem de rabo, chifre, cuspindo fogo pela boca para assustar ninguém. Ele vem com sapatinho de lã, pisando devagarzinho para ninguém nem ouvir os seus passos. Mas o crente que está vigilante, o crente que está sóbrio, o crente que está com a mente pura, limpa e consagrada a Deus, ele tem um discernimento de espírito para perceber a cilada do inimigo. Né? Seria bom que Ananias e Safira tivessem percebido antes a cilada do inimigo, teriam se livrado da morte em que se meteram. Se Davi tivesse percebido a cilada do inimigo, ele não teria caído em adultério com Batseba e acarretado sobre ele e sobre sua família todas aquelas desordens morais e espirituais que Davi e sua família, seus filhos amargaram, né? Então tenhamos cuidado com o que parece ser vantagem, quando na verdade é uma chantagem de Satanás. O segundo ponto segue falando do conflito no reino das trevas, né? A batalha espiritual propriamente dita. O terceiro ponto vai falar sobre as agências da potestade do ar. Eu apenas quero enfatizar aqui quando esse terceiro ponto do segundo tópico vai falar que esses agentes do mal, esses agentes tentadores, esses agentes das trevas que buscam nos derrotar, eles são poderosos, né? Então eu coloco aqui, não se pode brincar ou ignorá-los. Tem muito crente que brinca, que faz piada, que pensa, né, pisa na cabeça de Satanás, pisa, você vê igrejas aí, igrejas ditas pentecostais, onde as pessoas fazem uma baderna, uma brincadeira, uma zombaria com essas coisas, né? O pregador diz, pega aí a sua Bíblia, né? E aponte agora para o chão e dê uma metralhada na cara de Satanás. Quem nunca ouviu um pregador dizer assim, solte aí uma rajada de línguas para estremecer o inferno? Irmão, nós temos que ter muito cuidado, né? A gente não tem que estar provocando Satanás, a gente não tem que estar provocando o inferno. Línguas estranhas não foram dadas para a gente estar provocando Satanás, línguas foram dadas como um dom espiritual para a gente louvar a Deus, adorar a Deus. Não é para a gente estar afrontando o inimigo, né? Satanás é aquele ser que a gente deve confrontá-lo com a pregação, com a oração, com a evangelização, mas não ficar como os bispos da Igreja Universal, chamando ele, né? Como dizia a linguagem antiga, chamando a terreiro, né? Chamando para briga. Não, nós não precisamos disso. Se ele aparecer, nós o expulsamos em nome de Jesus. Mas nós não temos que ficar brincando com essa realidade espiritual, pois esses agentes do mal são poderosos. Muitos brincaram e foram derrubados por Satanás e seus agentes. Eles são malignos também, é outra característica apontada aí, né? E aí eu faço menção do hino 6 da harpa cristã, que é um hino que eu considero, inclusive, muito oportuno para essa lição, quando na segunda estrofe do hino diz assim, o maligno tentador, inclusive está com M maiúsculo, porque se refere ao diabo. O maligno tentador é o autor da perdição.
do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Então ele é maligno, né? O Satanás é maligno, seus demônios são malignos, eles não pensam no bem, eles não querem o bem de ninguém, né? Ainda que quando prometendo riqueza, prazer, como ele fez com Jesus, né? Todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. Satanás não estava oferecendo a Jesus, como também não está oferecendo a mim e a você hoje, satisfação, prazer, alegria, felicidade. Não, tudo isso é aparência. Tudo isso é estética, tudo isso é passageiro, são alegrias aparentes que Satanás promete nos dar, quando na verdade o que ele nos está dando é a penhora de nossa alma, né? Dando-nos o inferno e a condenação eterna, onde será choro e ranger de dentes. Então, em Satanás não há bem algum. Satanás não planeja o bem. Satanás não tem nenhum bom sentimento. Ele perdeu a benignidade e a bondade desde que foi deposto de sua posição celestial. Eles são astutos, e a terceira característica elencada ainda aí nesse ponto, né? Eles são astutos. O que é astúcia? E aí você lembra do Chapolin Colorado, né? Não pensavam na minha astúcia, né? Astúcia é a habilidade de enganar. Por isso que Satanás aparece travestido lá na figura da serpente no Éden, né? Porque há uma característica da serpente é a astúcia, a habilidade de enganar. Ela é sorrateira. E os demônios, eles são enganadores, né? Eles são enganadores, mesmo quando dizem a verdade, porque é possível que eles digam a verdade, embora Satanás seja o pai da mentira, mas ele pode dizer muita coisa verdadeira. Por exemplo, quando ele disse a Jesus, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, Satanás estava falando a verdade. Isso estava escrito no Salmo 91, né? Satanás apenas estava usando isso para querer enganar Jesus e seduzir Jesus à tentação do suicídio, né? Do lançar-se de um morro de alto a baixo, confiando que os anjos do Pai viriam para tomá-lo pela mão e o livrar de pisar com os pés em pedra. Então, meus irmãos, é preciso termos cuidado com isso, né? Porque quando Satanás não mente, ele engana. Né? Nem tudo que ele diz é mentira, mas tudo que ele diz é engano, porque ele sempre tem a intenção de enganar. Ele não quer meramente informar, nem também instruir, nunca. A intenção de Satanás não é instruir ninguém, é enganar, mesmo quando ele diz a verdade. Vou lhe dar um exemplo. Quando Satanás cochicha no nosso ouvido dizendo nós somos incapazes, olha, você é incapaz, né? Não tem aquela vozinha na nossa mente? Você é incapaz, você não vai conseguir fazer isso. Né? Ele não está mentindo, ele está enganando. Porque, de fato, como vimos no primeiro ponto, do primeiro tópico, nós não somos capazes de nós mesmos de fazer nada. Nós somos incapazes mesmo. Né? Satanás está certo quando diz que nós somos incapazes. Mas por que ele está querendo nos enganar? Porque ele está querendo nos convencer que em nossa incapacidade nós não poderemos fazer a obra de Deus. Nós não poderemos cumprir a vocação a que Deus nos chama. Mas ele está nos enganando por quê? Porque na nossa incapacidade o poder, a sabedoria de Deus se manifesta. A graça de Deus nos capacita a fazer o que de fato, naturalmente, nós não somos capazes de fazer. Então precisamos também ter cuidado com essa astúcia de Satanás para não sermos enganados, neutralizados, enfraquecidos e destruídos por ela. Finalmente, no terceiro e último tópico de nossa lição, nós temos as armas espirituais indispensáveis ao crente, onde agora o comentarista vai discorrer ponto a ponto, no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, os 6 equipamentos listados pelo apóstolo Paulo, desde o versículo 14 ao versículo 17. Né? Os 6 equipamentos que constituem a armadura de Deus que o crente é chamado a vestir. Né? Duas coisas aqui eu quero observar com os irmãos. Primeiro é que Paulo diz que é a armadura de Deus. A armadura de Deus porque procede de Deus. Deus é a fonte. Não é exatamente que Deus esteja com uma armadura, né, lá no céu, vestido de uma armadura. Embora Isaías tenha mencionado também uma armadura de Deus, né, mas a gente entende que essa é uma linguagem metafórica. Né? Na verdade, Deus não tem exatamente um capacete, Deus não tem exatamente uma couraça, Deus não tem uma bota nos pés, né? Essa é uma linguagem até de certo modo antropomórfica, né? Que fala de formas humanas aplicadas a Deus para nos ensinar algumas coisas acerca dessa realidade espiritual. Né? Mas é interessante porque Paulo diz armadura de Deus.
O crente que quiser estar bem equipado, ele precisa equipar-se em Deus, né? De Deus é que procede a nossa capacidade, nossa força, nossa sabedoria para sermos vitoriosos. Não é de nós mesmos, não é da inteligência humana, não é da sabedoria dos livros, não é do conhecimento das academias seculares, não é a universidade, não é a experiência de vida. Quantas pessoas disseram, mas eu sou muito experiente, eu já sou muito bem vivido, isso não me pega, isso não me atrai, e de repente essas pessoas são arrastadas porque elas tinham uma autoconfiança exacerbada. Meus irmãos, confiemos em Deus, porque somente refugiados nele estaremos seguros. E somente vestidos da armadura que procede de Deus é que estaremos habilitados a sermos vitoriosos. E Paulo diz, toda a armadura, né? A palavra no texto grego é uma só, panóplia. Aí quando traduz para o português, se desdobra em 3 palavras, toda a armadura de Deus, né? Então nós temos que buscar a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta a gente dispensar qualquer dessas ferramentas. Dizer que não precisa da fé, dizer que pode dispensar a ocupação na evangelização, dizer que não tem mais que se preocupar com a justiça de Deus em nós, com a verdade, negociar valores, barganhar princípios. Se nós não vestirmos toda a panóplia de Deus, toda a armadura de Deus, nós estaremos com pontos suscetíveis a um ataque de Satanás contra nós, um ataque avassalador, destruidor. Observe que a armadura que Paulo fala, tendo em mente aqui, né, a armadura que o soldado romano vestia, lembre-se que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava em prisão domiciliar romana. Paulo, eu costumo até dizer, ele viveu mais preso do que livre, né? E ele vivia rodeado de soldados romanos que faziam a sua guarda, a sua condução aos tribunais, enfim. Então, Paulo, aqui, tendo em mente a armadura de um soldado romano, ele, por metáfora, né, faz essa aplicação à espiritualidade, né? A vestimenta espiritual que equipa o crente para as batalhas espirituais. E observe que Paulo fala de equipamentos que vão da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, né? O corpo inteiro está protegido, capacete da salvação na cabeça, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz nos pés, né, que fala da disposição do crente para proclamar o Evangelho de paz. E isso é muito interessante, porque a carta inteira Paulo esteve falando de paz, de unidade. A paz dos homens com Deus, a paz entre os homens, o muro de separação que foi derrubado. Aí agora Paulo faz uma aplicação prática no último capítulo dizendo, olha, vocês têm que estar dispostos a anunciar este evangelho de paz, esse evangelho de reconciliação, este evangelho da unidade. Por isso eu disse no início que essa lição, embora tenha um tema muito específico, ela não deixa de estar em conexão com todo o assunto trabalhado ao longo desse trimestre. Meus irmãos, muito mais nós estaremos discorrendo sobre essa lição no próximo domingo pela manhã, a partir das 9 horas, na nossa página EBD Inteligente, tanto no Facebook como no Instagram, através da nossa EBD no Lar online, para a qual eu convido todos os irmãos a acompanharem, pois faremos outros comentários mais detidos e mais explicados dentro dessa lição. Lembro vocês que nós estamos fazendo as inscrições para a nossa primeira conferência de escola dominical online, ao custo de R$12, mas os irmãos que já assinaram o pacote EBD Inteligente ou que vierem a assinar, estarão dispensados de pagar essa inscrição, né? Porque já terão direito a participar de todas as nossas conferências que viermos a realizar. Então, se você ainda não assinou o pacote EBD Inteligente, convido você a assinar, né? Que lhe dá direito a muitos benefícios. Mas se você não quiser ou não puder assinar o pacote EBD Inteligente, ao preço de R$30 a cada 3 meses, você pode então fazer apenas a inscrição para a nossa conferência de escola dominical, que será realizada no dia 18 de julho. Conto com todos vocês, que Deus abençoe, continue acompanhando nossas publicações no Facebook, no Instagram, na página EBD Inteligente, tenho certeza que você será muito edificado. Que a Bíblia diz, eu amo a escola dominical.
Jesus,